Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Mais um vídeo aqui no Calafrio. Agora o nosso canal não se chama mais Calafrio Real, pelo menos a apresentação dele agora vai ser só Calafrio. Espero que vocês gostem dessa mudança. É um jeito de encurtar um pouco o nome do canal e também dar uma renovada, agora completando um ano desse projeto, então eu trago algumas modificações, também a programação dos vídeos, as temáticas estão mudando um pouco, então espero que vocês gostem. E esse caso de hoje é o caso Caiçara, uma família do Rio Grande do Sul que foi assombrada por fenômenos paranormais sem explicação e que remete muito ao primeiro caso aqui do canal. Para quem não assistiu o vídeo, é o Fantasma Atirador de Pedras, um caso americano que eu peguei de um livro. Quem quer conferir tá aqui linkado. E esse caso que eu conto hoje, ele traz um pouco desse primeiro caso, então é um vídeo especial de um ano de canal. Fala sobre fenômenos poltergeisten que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, incluindo pedras atiradas em uma casa. Esse é o fato mais relevante, talvez, ou o caso que remete mais a essa história são as pedras que eram atiradas não só em cima como dentro dessa casa. É um caso que dá calafrio real. Antes de começar, eu faço aquele convite de sempre que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, já deixa o likezinho aí pela parceria no começo para garantir que o vídeo chegue a mais pessoas e também auxiliar para que o nosso conteúdo seja mais relevante. Também deixem um comentário para mim, digam o que vocês estão achando do conteúdo, se vocês gostam dessas temáticas, me indiquem casos também sobrenaturais, criminais, curiosos e paranormais aqui para o canal. E também toca o sininho, porque o sininho ele ajuda com que vocês recebam notificações variadas do nosso conteúdo aqui do Calafrio Real. Fizeram tudo? Missão cumprida? Então bora pro vídeo de hoje, o curioso caso Caiçara, Rio Grande do Sul. Então pessoal, para quem não conhece esse caso, ele aconteceu no ano de 2014, que começou a ir para mídia esse caso. É um caso que se chama Caiçara, mas ele aconteceu no Rio Grande do Sul, no município de mesmo nome. Essa família que passou pelo caso, eles são bem humildes e eles não queriam se identificar e também identificar a cidade. Porém, muitos sites divulgaram que era na cidade de Caiçara, então por isso que eu vou dar o nome aqui da cidade, do município, na verdade, que aconteceu tudo, porque a princípio o casal nem queria. Eles eram pessoas muito humildes, moravam de um modo bem humilde também, e começou a acontecer esse fenômeno muito estranho lá na zona norte do Rio Grande do Sul, com uma família de 5 integrantes. O que aconteceu com essa família foram pancadas nas paredes da casa, barulhos inexplicáveis, pedras eram atiradas pela casa, tanto fora quanto dentro, pedras caíam pela casa, além de possessão, que também está relatado no caso, e várias outras coisas curiosas, como móveis que caíam, tipo guarda-roupa caindo, objetos da casa caindo, quebrando, imagens religiosas atingidas por pedras, um caso surreal mesmo. Os pais dessa família eram o seu Augusto e a dona Neuza. Eles moravam numa região agrícola, ali no município Caiçara, na região norte do Rio Grande do Sul. E essa família, além dos pais, eram compostos por 3 filhos que também têm certo protagonismo no caso. O filho caçula era um menino de 8 anos e haviam outras 2 moças, uma menina de 11 anos e outra mocinha de 15 anos, uma adolescente e uma pré-adolescente além do menino. Essa menina mais velha, de 15 anos, a adolescente, ela foi a vítima principal do caso ali envolvendo os fenômenos. Ela sofreu inclusive vários ataques de possessão demoníaca e acabou tendo que passar por um exorcismo. Sim, existem exorcismos no Brasil, ou tentativas de exorcismo. As pancadas na parede da casa foram o primeiro sinal ali estranho que começou a acontecer. Certo dia no ano de 2014, a família estava na casa deles, na casa bem simplesinha deles, lá de madeira, na região agrícola, e eles começaram a ouvir pancadas, socos nas paredes da casa, que vinham basicamente da parte de trás onde ficavam os quartos. Só que toda hora que eles iam olhar pela janela, olhar ali nos arredores, eles não viam ninguém. Só que essa situação ela parou de ser algo só curioso e estranho e começou a incomodar. Foi quando a família decidiu acionar a polícia ali da região de Caiçara. O policial que foi atender essa ocorrência foi o Marcos Kleber Paloche.
Então ele foi lá e ele nem precisou assim entender muito bem o que era. Ele fez ali uma varredura no local para ver o que estava acontecendo, procurou suspeitos nos arredores, porém o fenômeno foi acompanhado pelo próprio Marcos, pelo próprio policial. Pedras caíam no telhado da casa de uma forma assim inexplicável, eles não conseguiam ver de onde vinha, e ele também detalhou em reportagem ao G1, lá local do Rio Grande do Sul, que as pedras caíam de forma muito certeira, como se elas tivessem sido jogadas próximas. E outra coisa também é que essas pedras elas não rolavam, elas caíam certeiramente ali nas telhas de brasilite da casa, nas telhas de amianto, né, não é brasilite, é uma marca, mas naquelas telhas da marca Brasilite caíam muito certeiramente assim, sem rolar. Então, o policial Marcos Kleber ele não conseguiu assim auxiliar a família em nada, porque ele até percebeu que tinha algum fenômeno ali paranormal, algum fenômeno muito estranho acontecendo. Então, logo depois ele saiu e a família continuou enfrentando todos aqueles dilemas, como pedras sendo atiradas nos móveis, começou assim várias pedras dentro de casa, além do telhado também. Então os móveis começaram a ficar fragilizados, quebrar, a tampa do fogão de vidro quebrou, vários pratos quebrados, alimentos jogados pela casa e tudo sem explicação. E a própria relação da família ali dentro começou a ficar complicada, porque quando eles iam dormir eles não conseguiam, as camas eram sacudidas, eles eram acordados também por água gelada e água quente jogadas sobre eles enquanto estavam deitados. E uma das filhas do casal, a filha mais velha de 15 anos, começou a ter alguns tipos de ataques muito estranhos e inexplicáveis ali para a família. Ela falava de um jeito muito diferente, como se a voz dela tivesse engrossado e ficava se debatendo como em um ataque, e o comportamento dela mudava totalmente. Em uma das situações relatadas, inclusive, o filho mais novo, de 8 anos, ele foi atacado por essa irmã dele mais velha, e segundo o que se sabe, se não tivessem agido ali para segurar eles, ela poderia ter matado o irmão sufocado. Então os vizinhos ali se mobilizaram com a situação e tentavam muito ajudar essa família. Porém, eles também não sabiam muito como. Lá era um local bem afastado, não tinha muitos recursos, eram todas pessoas muito humildes e os vizinhos tentavam ajudar, mas também sentiam medo de que aquele fenômeno pudesse também acontecer na casa deles, se eles recebessem essas pessoas lá. Segundo reportagem, na época, um vizinho chamado Valdir Marchioro, ele tentou abrigar a família na casa dele, só que quando eles foram para lá, os fenômenos começaram a ocorrer na casa do Valmir. Então ele acabou tendo que desfazer esse convite e conseguir um outro local para essa família se abrigar, que foi ali uma escola ali na comunidade, uma pequena escola, onde a família foi convidada a se abrigar e passaram aquela noite lá. Até ali uma amiga da dona Neuza, chamada Zilda Rogia, ela disse que tentou muito ajudar a família. Ela criou uma rotina até de orações diárias para tentar ajudar a família a se livrar do que eles acreditavam que fossem entidades malignas, espíritos ruins, e ela tentava de todo modo também auxiliar, porém eles não estavam vendo muito resultado naquilo tudo. E o caso começou a ganhar muito destaque no Brasil, assim a mídia começou a ficar sabendo, até soube na época, eu acompanhei assim o caso por cima, e com esse ganho de mídia, o prefeito lá da cidade na época, chamado Zílio Rogia, que deve ser o esposo daquela Zilda, porque é o mesmo sobrenome, ou talvez um familiar, ele começou assim a se mobilizar mais com o caso e proporcionou ali que a família tivesse um acompanhamento de assistente social, psicólogos que estavam tentando entender melhor o caso, além ali do paranormal, eles queriam saber um pouco mais dessas pessoas e tentar auxiliar de algum modo com que essas pessoas recebessem o máximo possível de assistência dentro ali das possibilidades do município. Porém, continuavam a acontecer os fenômenos, a família já estava muito fragilizada. A menina de 15 anos, do qual o nome não foi revelado, e também por ela ser menor de idade, a gente não vai entrar nisso, ela continuava ali tendo os ataques possessivos dela, ou os ataques, seja lá como as pessoas prefiram chamar. Diante da repercussão do caso, assim, aumento da popularidade, um médium chamado Nelson Júnior Paes, ele se mobilizou para tentar ver o que estava acontecendo com a família. E nisso já tinha também um jovem cinegrafista que morava ali próximo e ficou sabendo dos fenômenos,
que ele acompanhava ali a rotina da família e tentava gravar os fenômenos também. Durante vários momentos o rapaz conseguiu gravar barulhos acontecendo na casa enquanto todos estavam reunidos no mesmo lugar, e quando eles iam lá haviam pedras jogadas, barulhos de pedra também, várias coisas muito estranhas e sinistras. Então esse médium, o Nelson Júnior Paz, ele se mobilizou para ir lá, e quando ele acompanhou um pouco melhor o caso, ele entendeu que precisava fazer um exorcismo nessa menina, na filha mais velha ali do casal. Então foi realizada uma sessão de exorcismo que durou mais de 4 horas, e ela foi inclusive captada por esse cinegrafista que acompanhava já ali a família, que se chamava Gelson Luiz da Costa. Então ali o médium ele questionou várias coisas com aquele espírito que estava possuindo a menina, enquanto ela falava com voz grave, também bem intimidadora assim contra o médium, e esse espírito disse que queria a casa da família. E o que chamava muita atenção é que o antigo morador da casa, ele tinha morrido lá. O espírito revelou que queria casa ali pela menina, embora a presença do médium tenha auxiliado ali um pouco mais no caso, para que as coisas ficassem um pouco mais tranquilas e que a família também entendesse mais o fenômeno, não adiantou de fato e continuaram-se os fenômenos e a família foi ficando cada vez mais desgastada, estava tentando fugir ali dos ataques da mídia e também das reportagens, dos curiosos, e o que a família decidiu fazer foi destruir a casa e sair fora, se mandar. Tchau. Vocês fariam o mesmo? Talvez eu faria, gente. Desse jeito aí foi bem assustador, né? Enquanto eles deixavam a casa, a filha deles teve um outro ataque, e nesse ataque ela subiu em cima do telhado. Muitos dizem até que ela foi levantada sobre o telhado e ela correu sobre o telhado. Telhado de telha de zinco, que é bem frágil, as telhas foram arrebentadas. Inclusive ela atirou pedras contra os familiares dela, que estavam lá embaixo, a esperando, e ela também correu pelo telhado e acabou caindo lá de cima. E muitos dizem que na verdade ela foi lançada sobre o telhado, que ela foi jogada e acabou quebrando as telhas. E a menina acabou caindo também, mas ela não teve ferimentos graves. Então a família deixou a casa e eles receberam ali um auxílio do governo para alugar uma outra casa, uma moradia, onde eles foram morar, na zona urbana da cidade. Segundo boatos ainda, os eventos cessaram logo após isso, mas posteriormente os fenômenos de possessão voltaram na filha mais nova do casal, de apenas 11 anos de idade. Então eles também foram recomendados para irem a um centro espírita, porém ali na região não havia nenhum centro espírita e eles também não tinham condições financeiras para se deslocar e para arcar com todos esses gastos. E eles também não estavam recebendo nenhum outro apoio ali da prefeitura, além do aluguel para casa, que é algo bom, mas eles precisavam de um pouco mais, segundo os próprios. Eles estavam muito desesperados, porém ali os fenômenos foram se estabilizando e acabaram. Nenhuma das filhas mais sofreu possessão e o casal simplesmente disse que não queria mais tocar nesse assunto, que eles estavam bem, eles só agradeciam a quem tinha auxiliado eles, que eles eram gratos, mas queriam esquecer aquilo tudo. Meu Deus, gente, que caso bizarro, né? Eu conhecia na época, acho esse caso muito estranho. Ele não é muito conhecido hoje em dia, parece que ele ficou naquela época que também as pessoas elas não queriam muita mídia, eles eram pessoas muito simples mesmo, e parece que eles sofreram ali um evento poltergeist. Para quem não sabe, poltergeist está muito associado quando se tem uma criança adolescente na família. Não é a criança que sai fazendo as coisas não, mas parece que nessa idade muitas crianças desenvolvem assim tipos de ligações paranormais, que começam a acontecer coisas estranhas na casa e que são feitas telepaticamente, sem aquela criança saber, mas por uma energia que invade ali o ambiente por conta daquelas crianças. Tanto que aconteceu com uma das meninas adolescente e depois aconteceu com a outra. Então talvez até na genética da família eles tivessem alguma genética, não dá nem de dizer isso, mas alguma coisa poltergeist forte. É um caso da Calafrio Real, que foi muito noticiado, inclusive no G1 vocês vão conseguir encontrar algumas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse caso para quem não conhece e também de saber um pouco mais para quem já conhecia. Se gostaram do caso, deixem o like, não esquece de se inscrever aqui no Calafrio e deixar um comentário para mim com a opinião de vocês sobre o caso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão para todo mundo, até mais e é Calafrio!